Olá, bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Eu sou a Jéssica, aqui a gente fala de literatura e vida acadêmica e hoje vai ser um acumulado de recebidos da Livraria Unesp, a nossa parceira desde março aqui no canal. E é sempre com muita alegria que eu venho falar aqui pra vocês, porque eu estou no projeto da Livraria Unesp, que é incentivar as pessoas a ir mais nas livrarias, né? Principalmente lá, que ela é localizada no número 108, Praça da Sé, que fica bem no centro de São Paulo e é uma livraria muito aconchegante e às vezes faz falta da gente ir pessoalmente em uma livraria, conversar com outros leitores, conhecer novos autores e autoras, ter essa troca de experiência. Bom, eu tô muito ansiosa e eu espero que vocês também curtam bastante esse vídeo, que a gente vai falar de vários livros e eu me concentrei em livros para além da literatura, né? Peguei alguns teóricos também, principalmente porque, né, quem não me conhece, sou estudante de letras e eu amo estudar a literatura e a estrutura dos textos e ver o que outros críticos falam, o que outros acadêmicos falam sobre diversas áreas da literatura. Isso me deixa muito feliz. Lembrando, gente, também que a nossa comunidade de exploradores tem cupom de desconto de 15% com o cupom Jéssica15. Então, se vocês não conseguirem pessoalmente, vocês também podem usar esse cupom no site da Livraria Unesp, onde está recheado de livros, tanto, como eu já falei para vocês, crítica literária, livros universitários, livros para o vestibular, quanto da literatura mundial e também tem diversos gêneros literários, seja infanto-juvenil, YA, os novos lançamentos, livros que estão fazendo muito sucesso, que são literatura coreana. Bom, então a gente vai começar a falar dos recebidos acumulados. E eu acho que eu vou começar com esse daqui, sobre a Clarice, do Afonso Romano de Santana e da Marina Colasanti, que eles eram amigos próximos da Clarice e eles vão falar sobre essa amizade nesse livro. É bem interessante, que eles vão falar não só da parte da literatura e da produção de escrita dela, mas também um pouco da vida pessoal dela, como era esse círculo social íntimo deles, né, com ela. Eu achei isso muito interessante. O Afonso Romano, ele é autor premiado de prosa e poesia, ele participou dos movimentos da vanguarda poética também, na segunda metade do século XX, ele também é autor de diversos livros, dentre eles ensaio, poesia, crônicas, enfim, é bastante coisa, então vai ser uma amizade de autores com uma autora, né. E a Maria Colasanti também, ela é escritora, ela tem uma literatura que ela é muito plural, né? Ela já escreveu desde crônicas, contos, infantos juvenis, então, tipo, já ali é uma produção muito grande, né? E isso é muito interessante. Ter a visão de outros autores que foram próximos de Clarice. Eu estou ansiosa para ler esse livro. Eu peguei agora nesse mês, que passou de setembro. Eu sei, sou um pouquinho atrasada com esse vídeo. Peguei agora em setembro esse daqui. E eu também peguei, ainda falando de teóricos, né? Esse daqui. Vou começar com do Walter Benjamin, que é Experiência Histórica em Imagens Dialéticas. O Walter Benjamin eu conheci na faculdade, no meu primeiro ano, e desde então eu tenho permeado esse autor e visto que outros acadêmicos falam também sobre ele. Nesse livro aqui é uma reunião de ensaios de vários acadêmicos falando sobre os trabalhos do Walter Benjamin e falando sobre a visão dele de mundo, né? Benjamin retratou uma época marcada por radicais transformações da percepção e do comportamento dos cidadãos, o crescimento vertiginoso de grandes cidades, o impacto do trânsito, do reclame e das novas formas de mídia, a sensação de viver no mundo kafkiano e surrealista. Toda essa polifonia está presente nos artigos desse livro. Para quem não conhece esse autor, ele foi filósofo, sociólogo, ele foi tradutor, crítico literário, ele é um judeu alemão. Então, ele é pertencente à escola de Frankfurt, né? Então, ele vai falar muito sobre o impacto
da modernidade dentro da sociedade, como isso impacta as nossas relações interpessoais e a forma também que nós enxergamos o mundo. Ele é um autor marxista, então ele vai ter essa visão mais social, uma visão mais materialista sobre principalmente também a crítica dele literária. Ele vai ter essa visão mais marxista da coisa. Eu acho isso muito interessante porque ele vai destrinchar tipo, a parte social, a parte material, ele vai falar muito sobre como que a sociedade impacta o indivíduo e como o indivíduo impacta a sociedade. Isso, gente, falando assim muito, muito, muito por cima, tá? Não querendo muito simplificar, mas eu acho que simplificando um pouco as coisas, falando sobre esse autor. Eu acho isso muito interessante e eu quero muito pegar esse livro para ler. Mas não é um livro que talvez seja para ler corrido, sabe? É um livro que eu acho que eu vou usar mais como consulta, um livro bem mais pontual. E aí depois talvez eu mostre aqui no canal para vocês, fale mais desse autor, fale de outros teóricos que falam a respeito dele também. Eu acho isso bem interessante para a gente debater aqui no canal. Outro livro agora que eu também peguei, que não é uma literatura em si, né, é mais um crítico, mais outro teórico, que é o Theodor Adorno. Adorno também é um dos grandes nomes que a gente estuda na letras, né? Que a gente vai conhecer ele desde o nosso primeiro ano, pelo menos lá na USP. E ele também foi associado à Escola de Frankfurt, também ele é um autor com uma visão marxista, também vai falar muito sobre o materialismo, dialética, etc. E esse livro aqui ele vai falar sobre a estética. Eu vou ler aqui para vocês mais ou menos como que é a sinopse. Publicado originalmente em 1967, Sem Diretriz Parva a Estética é uma coletânea de ensaios que contém parte da crítica cultural produzida por Adorno na sua última década de vida. O volume, concebido como uma espécie de introdução à teoria estética, apresenta novas reflexões sobre cinema e arte contemporânea, ao lado de considerações específicas acerca do destino da arquitetura funcionalista no pós-guerra e sobre o entendimento então predominante a respeito do barroco. No livro, Adorno reavalia as condições sociais de recepção das obras de arte e insiste na atualidade do conceito de indústria cultural. Eu achei muito interessante nessa parte que já desde lá do século XX, já desde ali dos meados ali do século XX, dentro da academia já vem se falando sobre a indústria cultural, o que é uma produção cultural em massa, o que é, tipo, a indústria do entretenimento, né? E da arte como apenas agora um produto capitalista, não da arte como algo sem fim específico, né? Sem um fim lucrativo. Isso eu achei muito interessante. Porque, né, com o advento do capitalismo e o avanço do capitalismo, enquanto as fases do capitalismo vai passando, vai ficando mais predominante, mais forte, tudo se torna um produto. E como que, tipo, isso impacta a arte? E eu acho interessante que não é só, tipo, a pintura em si, mas a literatura, o cinema, todas as belas letras e belas artes, como isso impacta elas, né? Como elas foram se transformando em apenas um produto e como que, tipo, tem essa produção em massa. Por exemplo, Hollywood produz muitos filmes e atualmente tem muito filme ali que é só, tipo, pura produção e pura... É apenas por dinheiro, né? Uma coisa artística. Falta, tipo, um enredo consistente, falta uma fotografia muito boa, são filmes apenas para serem entretenimento e produzidos apenas uma coisa assim de massa, sabe? Só para render mais dinheiro. E isso é muito interessante a gente pegar isso e analisar a cultura. Por que isso é importante, né, socialmente? Porque a gente vai estudando como que é a mente da sociedade, do coletivo no geral, e como que, tipo, os meios de produção vão afetando a sociedade, né? Quem tem os meios de produção, quem detém eles, o que eles produzem, o que eles querem produzir. E uma coisa muito interessante da letras,
que eu carrego pra mim, assim, pra sempre, e eu sempre falo isso em todas as oportunidades que eu tenho, é que quando a gente tá estudando letras, a gente vai estudar muito o discurso, obviamente, né? O texto. Quando eu falo texto, não é só o texto escrito, tá? Também é o oral, como a gente fala o que a gente fala, né? Porque sempre tem um público-alvo, a gente sempre tem alguma mensagem dentro daquilo que a gente fala, e nenhum texto é neutro de posicionamento. Então a gente vai ter muito para quem que a gente faz o discurso, quem é que fala, a partir de que ponto de vista, o que é a mensagem que está sendo passada, qual que é a mensagem predominante, a quem interessa essa mensagem, que viés essa mensagem ela tem, ela tá... que público vai interessar ela? As ideias predominantes vão pertencer a quem? Isso é muito interessante a gente fazer esses tipos de análise e prestar atenção, sabe? Porque a gente presta muita atenção ao nosso mundo, à nossa realidade, a gente vê que existem outras realidades, outros tipos de vivência e como tudo isso vai se interligando, entrelaçando, afetando um ao outro. Eu sei, gente, é uma viagem muito doida, mas é uma viagem muito boa e tem muito pano pra manga, assim, sabe? Pra gente conversar a respeito. Enfim, eu estou empolgada para ler esse livro, porque ele também vai carregar muito mais sobre a crítica do cinema, sobre a estética, e eu estou apaixonada por cinema. Não que eu não gostasse antes, eu sempre adorei assistir filmes, porém eu comecei a ver agora com um olhar muito mais crítico os filmes, e eu tô muito naquele viés de, ai meu Deus, sabe, muito cinéfila. Eu fiz um curso recentemente, eu terminei, acho que foi semana passada que eu fiz, acho que foi semana passada, no Sinusp, que é o cinema da USP, né, de Graciliano Ramos, e comparando as obras literárias com as obras cinematográficas do Graciliano, e assim, pra mim foi incrível, e eu aprendi muito mais coisas, tanto sobre o Graciliano, mas principalmente sobre o cinema nacional. Eu estou apaixonada por cinema e eu estou apaixonada pelo cinema nacional, e agora eu quero devorar muita coisa, principalmente do cinema novo. Uma hora eu trago aqui pro canal pra falar pra vocês. Gente, esse vídeo vai ser longo porque hoje eu estou na matraca, hoje eu estou falando bastante. Agora a gente vai pra literatura finalmente. E 2 livros que eu peguei, que eu queria muito ler e eu estou extremamente assim ansiosa para ler, que é O Mestre e a Margarida. Eu não consigo pronunciar direito, me perdoem, tá? Quem fala russo muito bem, os meus colegas do russo da letras, me perdoem. Mikhail Bulgakov. Eu sou muito interessada nesse livro, tipo, desde quando eu vi as primeiras resenhas, isso muito antes de entrar na letras. Só que eu nunca tive a oportunidade de comprar, né? E isso é muito bom, a minha parceria com a Livraria Unesp, porque ela tá me proporcionando leituras, assim, incríveis, que eu nunca imaginei que eu ia conseguir adquirir, assim, livros novos, e tá na minha estante, gente. Eu estou, assim, muito empolgada com essa parceria que a gente tá fazendo. E o Mestre e a Margarida, ele é a tradução de Irineu Franco Perpétuo. E para quem não conhece, ele tipo é conhecido como um dos tipo um Fausto da literatura russa. Fausto é um dos livros do Goethe, é considerado tipo assim um dos maiores assim romances escritos já, juntamente com grandes outros nomes da literatura mundial, mas é um livro que tipo marca muito a literatura alemã e a literatura mundial, né, o Fausto. E aí esse livro, Mestre e Margarida, é comparado a ele. Eu vou ler aqui pra vocês um pouquinho a sinopse, porque quando eu também conheci esse livro, eu não sabia muito bem sobre o que se tratava, né? Ele foi escrito entre 1928 e 1940, porém, ele só foi publicado em 1960 no Ocidente e em 1973 na Rússia. O livro se tornou então um sucesso imediato no mundo todo e inspirou centenas de adaptaçõe para teatro, cinema, televisão, animação, ópera, dança e música. E aqui eu acho interessante porque fala da Sympathy for the Devil do Rolling Stones, que foi inspirado nesse livro aqui. Gente, eu acho que eu pronunciei tudo errado. Minha pronúncia hoje tá assim, ó, belo.
Tá horrível, né? Eu sei. Então, o que o livro vai falar, né? História de amor e desejo, sátira do mundo das letras e das pequenas e grandes vaidades humanas, além da crítica ferina, mas bem-humorada, ao regime soviético. O romance empresta recursos da linguagem teatral, musical e mesmo da linguagem cinematográfica, com cortes e saltos temporais e especiais que imprimem à narrativa um ritmo vertiginoso, divertido e sempre surpreendente. Tudo isso captado com maestria pela tradução de Irineu Franco Perpétuo, feito a partir da mais recente edição em crítica russa. E esse livro então ele vai ser a tradução direta do russo, né? Porque muitas vezes, quando falta tradutor em uma língua, o que acontecia era uma tradução a partir de outra língua, né? Então, tipo, é muito comum ser uma tradução a partir do inglês, por exemplo, ou a partir do francês. Várias obras vieram para cá pro Brasil com isso. Mas, graças aos cursos de letras, principalmente na Universidade de São Paulo, vários tradutores foram sendo formados, inclusive do russo, inclusive do coreano, japonês. Então, grandes obras desses países, grandes obras mais orientais, elas vêm para cá para o Brasil graças a estudantes oriundos, tradutores, né, que vieram da Universidade de São Paulo. Por isso a importância do curso de letras, né, para a gente, tipo, ter essa troca internacional da literatura, uma tradução direta a partir de uma língua que é um pouco mais complexa, mais complicada, como o russo, por exemplo. E por isso a importância de se manter esses cursos, por isso a importância da gente defender as humanidades e o curso de letras, né? Porque a gente tem acesso a muitos livros hoje, principalmente livros sul-coreanos, por conta de tradutores formados na Universidade de São Paulo, né? A gente tem que defender nosso curso de humanidade, a gente tem que defender para termos mais produções de livros, termos acesso aos livros direto da língua, né? E não uma tradução que vem já de uma terceira, uma segunda língua, né, que já tenha passado, porque a gente vai perdendo cada vez mais quando a gente traduz, a gente vai perdendo o sentido e a gente vai perdendo elementos que são pertencentes àquela língua e que não tem como passar muito bem para outra língua. Então, quando a gente pega, tipo, uma Mestre Margarida, aí traduz para o inglês, e do inglês vai traduzir para o português, muita coisa aí nesse meio já se perdeu. Enfim, gente, eu aqui militando sobre o curso de letras para vocês. Fazer o que, né? E outro livro que eu peguei foi Maus, do Art Spiegelman. Eu não sei pronunciar o nome, eu devo estar pronunciando tudo errado, minha pronúncia, minha dicção hoje estão assim lastimáveis, gente, é domingo. E essa edição é história completa. Se eu não me engano, tinha algumas edições que não tinham tudo, mas eu não sei, eu posso estar enganada. Mas enfim, essa história do Maus, como vocês já podem observar, vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, só que de uma forma um pouco mais lúdica, porque vai se tratar... Bom, eu estou ansiosa para ler esse livro. Eu acho que foi ano passado. Se eu não me engano, ano passado eu falei bastante de livros da Segunda Guerra Mundial, por conta de coisas que tinham acontecido na internet. Falei bastante no Instagram, mas pode ser que eu traga aqui também para vocês recomendações de livros que falam ou que se passam dentro da Segunda Guerra Mundial. Bom, o vídeo foi esse, a gente terminou finalmente os acumulados, foram 5 livros que eu peguei e não tinha falado pra vocês, pelo menos aqui no canal, mas eu sempre posto tudo em tempo real, né, lá no Instagram. Eu sempre tô falando dos livros que eu tô lendo, do que tá acontecendo dentro da universidade, @exploradora de páginas 1. Eu tenho uma outra conta que é o Exploradora de Páginas, mas aí eu perdi a senha, e por isso que agora eu tenho o Instagram Exploradora de Páginas 1, né, nunca acontece essa história aqui no canal, mas enfim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que esse vídeo tenha feito vocês terem mais curiosidade por certos autores, por certos livros, e
Eu espero que tenham falado de nomes novos pra vocês e que vocês tenham conhecido, porque aqui no canal eu quero sempre trazer a vida acadêmica, livros mais acadêmicos de uma forma um pouco mais leve, que as pessoas possam ter acesso à literatura, terem acesso de alguma forma à universidade e poderem adentrar na universidade também. E a literatura, ela transforma o mundo, ela nos transforma no nosso interior e transforma o exterior também. E eu acho isso extremamente importante, da gente proteger as ciências humanas, aí no meu caso, né, a literatura e o curso de letras em todos os seus aspectos, porque as humanidades são extremamente importantes, são elas que nos dão as ferramentas necessárias para olharmos criticamente o mundo, criticarmos o sistema que nós vivemos, a sociedade, nos criticarmos, fazer autoanálise e muito, sabe, aquele meme do explodir na cabeça? É basicamente isso, gente. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários se você já leu algum desses livros ou não, se você se interessa por eles, ou se você já leu e gostou, principalmente assim, O Mestre e a Margarida. Me digam se vocês já leram, se vocês gostaram, porque eu vi que teve gente que leu e não gostou, e assim, eu fiquei muito curiosa, agora eu quero muito ler, mas tem uma fila gigante de livros na minha frente. Bom, gente, eu tô falando demais hoje, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.